Olá, aqui é a professora Bianca Salvetti e hoje eu vim fazer para vocês uma palestra chamada As 4 Regras para Falar Italiano Automaticamente e Sem Esforço. Isso mesmo, automaticamente e sem esforço. Mas antes, deixa eu te falar um pouquinho sobre mim. Eu sou cidadã italiana e brasileira, tenho dupla cidadania, porque toda a família da minha mãe, até ela, é italiana. Chegaram no Brasil por volta dos anos 50, meio para o final dos anos 50. Então toda a nossa geração reiniciou no Brasil a partir de mim, né, dos meus primos que nasceram aqui. Então, como é que se processou essa história dos idiomas na minha vida? Então, desde berço, todos os meus avós, tias, minha mãe, sempre falavam italiano e português por parte do meu pai. Então, essa mistura me deu o primeiro idioma. Eu fui atrás de outros, eu fiz francês, inglês, espanhol. Então, minha área realmente é idiomas e principalmente ensinar adultos a falarem alguns idiomas. Hoje, vamos nos ater ao italiano, ok? Então, vamos falar sobre essas 4 regras para falar italiano automaticamente e sem esforço. A primeira pode parecer muito simples, mas é muito eficaz. Então, quando você for estudar, aprender italiano, não use listas de palavras. Estude apenas sentenças ou frases. Isso mesmo. Não use mais aquela lista de palavras que você tinha, vocabulários, que estão até nos livros. Elas só servem quando estão dentro de uma frase ou uma sentença. Então, como é que as crianças aprendem a falar, aprendem o idioma delas nativo? Vamos falar mesmo do português. Como é que você acha que você aprendeu a falar português? Foi primeiro escrevendo? Foi primeiro vendo, lendo placas sobre regras ou com palavras? Não. Vamos usar um exemplo mais claro. Vamos dizer que uma garotinha chamada Sofia tem uns 4 ou 5 anos e estuda em Modena, uma cidade na Itália. Então, essa garotinha que vai para a escola agora, que vai começar a ir para a escola, ela já chega na escola sabendo falar, ela se comunica. Ela usa frases completas, ela se expressa, informa seu pensamento, diz o que está sentindo, enfim. Mas ela sabe escrever? Não. Ela ainda não sabe escrever, não é mesmo? Então ela não conhece as regras gramaticais para usar a forma correta da língua, mas ela usa. Como? Isso a gente vai ver mais para frente. A segunda regra normalmente tem chocado meus alunos, mas para que ela aconteça, eu peço que vocês, antes disso, peguem a primeira regra, que é usar sentenças, estudar sentenças e frases, e usem também um bloco, seja de papel, seja o virtual. Então, estejam sempre com alguma coisa para anotar essas frases que vocês escutarem num papel ou virtualmente, porque isso é material de estudo para vocês, certo? Mas vamos lá, deixe isso separado, essa história do bloco, porque ele vai acompanhar todas as regras. A segunda regra é chocante para a maioria dos meus alunos. Várias pessoas têm me mandado e-mails dizendo que isso libertou elas profundamente e agora elas se acham capazes de realmente aprender a falar em italiano. A segunda regra é: pare de estudar as regras gramaticais agora. Pode parar esse vídeo agora. Vá lá na sua estante, pegue as suas gramáticas, seus manuais de escrita e coloque em outro lugar. Eu não vou te dizer para jogar fora, porque é bom estudar mais para frente, bem mais para frente. Mas não é para estudar agora, enquanto você está aprendendo a falar. É como se fosse realmente uma alfabetização do zero de uma criança. Só que o método não é o mesmo. E você tem muitas vantagens por ser adulto, além do que uma criança que só vai pegar aquilo que a gente puder dar a ela, né? Então, esqueça a gramática. Você vai fazer o quê? Primeiro, estuda só
frases ou sentenças, certo? Coisa completa. Textos, tudo bem. Nunca palavra isolada. E 2, esqueça a gramática. Comece a usar a língua. Mas, professora, como é que eu posso usar a língua se eu não sei as regras? É fácil. Você não sabe escutar uma música? Você não sabe assistir um programa de televisão em italiano? Tem vários até no YouTube. Uma rádio em italiano? Enfim, tudo que pudesse som real, né, produção real de nativos principalmente, é muito bom que você escute, porque isso vai te ajudar a pensar em italiano, que é isso que a gente está tentando fazer com você automaticamente e sem esforço, certo? Pensando nessas regras, a gente vai chegar agora na terceira regra. Depois de você começar a estudar só sentenças, só frases, esqueça a lista de palavras. Chegamos na segunda. A segunda é: não estude a gramática. Esqueça também aqueles diálogos fictícios que estão nos livros didáticos da maioria das escolas de idiomas. Aquilo não acontece na vida real, não é mesmo? Se você for tentar ver um filme, um noticiário em italiano, você vai perceber que aquilo não é real. Nem a velocidade, nem exatamente as frases que as pessoas falam. Aquilo não serve para você aprender a falar. Pode servir para você aprender a escrever, mas não é o nosso objetivo, não é mesmo? Não é o seu objetivo agora. Então, para você aprender a falar, nós chegamos no pilar central das nossas regras, que é a terceira regra. A terceira regra é: você acha que usa 100% dos seus ouvidos. E essa é a principal ferramenta para você aprender a falar. Você, como a maioria das pessoas que passa por escolas de idiomas ou escolas normais, usa basicamente os olhos para aprender. Porque a maioria das escolas, sejam as normais, as escolas de idiomas tradicionais, elas são centradas nos seus métodos na leitura, muita leitura. Só que ler apenas não vai te dar a fala. O teu instrumento mais precioso para aprender a falar é o ouvido. Isso mesmo, o ouvido. Então, quando você começa a treinar o teu ouvido para captar tudo que puder do idioma que você está estudando, o italiano, você vai afinar esse instrumento. Então, a gente está sempre usando um outro método que não é o melhor para a gente falar, não é mesmo? A gente foi ensinado da maneira errada a aprender. Então, eu estou fazendo isso com você agora. Você está, neste momento, aprendendo a aprender, aprendendo a falar definitivamente, automaticamente e sem esforço, o italiano. Mas como é que se pode fazer isso? Então, quando você passa a ouvir e tentar falar, vocalizar aquilo que você está ouvindo, da forma que você ouvir, você está estudando profundamente o italiano. Quando a gente está lá no banheiro, no chuveiro, cantando aquela música que você ouviu na novela, por exemplo, em italiano, e você não sabe exatamente a letra que você está cantando, mas você está cantando. Você está cantando em italiano. Você fala italiano. É fácil perceber que, na verdade, o que aconteceu foi que te ensinaram da forma errada. Você não teve culpa até agora. Vamos só mudar isso, não é não? Então, para aprender, as pessoas precisam perceber como é que elas aprendem melhor. E eu, ao longo dos anos, vi que as pessoas, os adultos, aprendem melhor dessa forma. Usando automaticamente essa ferramenta extremamente sutil, que é o ouvido, para captar e guardar na memória os sons. E aí, quando você começa a usar os sons, você começa realmente a aprender a pensar e a usar o italiano. Então é isso. Voltando para aquele exemplo de quando a gente era bebê, da Sofia, se quiser. Sofia, que entra na escola, 4, 5 anos, ela já fala. Mas quando ela estava aprendendo a falar, adquirindo o idioma,
O que estava acontecendo? As pessoas ao redor dela, sei lá, pai, mãe, avós, tios, eles estavam mostrando plaquinhas para ela, dizendo como é que ela deveria aprender a falar, uma gramática, por exemplo. Não, é um bebê. Um bebê que, a partir da barriga, dizem, já começa a escutar os nossos sons. Mas a partir do nascimento já vai guardando as melodias e, mais à frente, as sentenças mesmo. Ela não escolhe palavra por palavra para guardar. Então, quando ela chega na escola já comunicativa, quer dizer que ela teve uma boa bagagem de frases e sentenças ao seu redor, certo? Então, aquilo ficou na memória. Ela já sabe usar. Ela não sabe o que é cada coisinha, cada componente daquele. Por exemplo, uma caneta. Observem essa caneta. Você sabe usar a caneta? Normalmente você já sabe usar a caneta, certo? Mesmo crianças, assim que pegam a caneta na primeira vez, depois dos 2 anos, eu aconselho depois de 1 ano e meio no mínimo. Então, ela já sabe que é para riscar. Sabe, ela tenta exatamente usar. Não sabe ainda como direito a posição, para que como escreve, mas ela sabe que é para usar. E ela já tenta usar. A mesma coisa que a gente está te dizendo. O que eu estou te dizendo? Usa a caneta. Usa a caneta. O que é você estudar a gramática antes de aprender a usar? É você ter que saber os componentes da caneta. Saber que esse aqui, esse gancho, o nome desse botãozinho que entra, o nome dessa ponta, que é um rollerball, que dentro tem uma esferazinha que deixa liberar a quantidade de tinta aos pouquinhos, que dentro dessa, se a gente abrir essa estrutura, vai ter uma mola, um tubo de tinta, que ela não é exatamente assim, que isso aqui é só uma casca. Então, estudar gramática é você ter que saber isso antes de saber o que é uma caneta, para que serve, como usar, entendeu? Isto é atropelar o processo de aprendizagem. Então, você usar os seus ouvidos é você usar a caneta. Primeiro, use o idioma para depois aprender as partes dele, as partes que compõem ele. Vamos lá. Então, isso nos leva a lembrar qual é o material melhor de estudos. Eu vou usar os ouvidos, sim, mas com qual material? Já eliminamos aquele tipo de material fictício dos livros didáticos da maioria das escolas de idiomas. Mas o que usar, professora? É fácil. Você pode ir na internet, certo? Que você com certeza usa muito bem hoje em dia, e pesquisar não só as músicas, como a TV italiana, que é a RAI, a áudio também, a rádio, a RAI, vários youtubers, mesmo em italiano, lógico, eles no mundo inteiro têm youtubers, tem canais, e esses diários que eles produzem é a língua ao vivo, é a língua viva sendo utilizada naquele momento. Então, o que você puder captar daquilo, escreva o bloquinho de novo. Escreva como você está entendendo, como se aquilo fosse português. Você escreve e depois tenta pronunciar, porque você vai ter que lembrar como pronunciar. E depois é que você tenta traduzir. Agora, tem um segredinho também para vocês. Quem é muito chegado no Google, como eu, vocês podem colocar lá no tradutor, quando vocês quiserem descobrir uma palavra. Ou mesmo na área de pesquisa do Google. Você escreve como você entendeu. E normalmente o bichinho é tão sabido que ele vai te dar a escrita certa. Ele vai te mostrar. Você quis dizer isso? Então, normalmente, você vai acabar chegando à escrita correta, sem se esforçar, de novo, automaticamente sem se esforçar. Porque o teu instrumento mais difícil de usar é o mais fácil de aprender se você tiver o método certo, que é ouvido e a fala. Então, busca o material correto, busca os melhores materiais, ouça e anote tudo que você puder. E mais, lembre-se de rever as suas anotações. Aquilo que você já anotou, que você já criou nos seus blocos de anotações, sejam virtuais ou físicos,
É um material precioso para estudar. Então, mas por quê? Porque você está escrevendo para os seus ouvidos. Você não está escrevendo para os seus olhos. Aquilo é um material de estudo para os ouvidos. Então, porque você vai começar a pronunciar corretamente. Sempre. Então, quando você for cantar uma música, por exemplo, anota como é que você está cantando, o que você está ouvindo. A letra vai ser a sua letra agora, então você vai saber cantar, certo? Então chegamos ao nosso arremate, nossa quarta regra das nossas regras para falar italiano automaticamente sem esforço. Use a repetição. Isso mesmo. Faça o contrário do que a maioria das escolas de idiomas tradicionais faz. O que elas fazem? Querem velocidade instantânea e superficialidade, para que no próximo semestre, no próximo ano já seja outro livro, outro material, e você nunca nem terminou aquele primeiro, o segundo, o terceiro, tem as fases, né? Então, o que você vai fazer? Use aquele material todo que você já anotou e todos os áudios que você puder, repita, até que aquilo esteja na sua memória e você já não precise mais daquilo anotado para saber. Porque isso faz com que seu aprendizado, seja profundo e definitivo. Quando você repete, você aciona uma série de memórias e faz com que aquilo seja mais profundo na tua lembrança. Não é uma corrida. Você não tem que provar a ninguém que você consegue, não é mesmo? É um atropelamento quando você faz isso sem estudar profundamente. Então, professora, mas por quanto tempo? Sei, quem vai dizer é você. Use cada minutinho que você tiver de intervalo para poder estudar os áudios que você tem de melhor. Por exemplo, quando você estiver no engarrafamento, num deslocamento entre um lugar e outro, no trabalho, na faculdade, enfim, dentro de casa, esperando a novela, o tempinho que você tiver, no intervalo da novela, você pode usar aqueles 2 minutos e pouco para ouvir uma frase 2, 3, 4, 5 vezes, quantas vezes puder ouvir. E aquilo vai fixar na tua memória. Vai te ajudar imensamente. Mas, de novo, escolha bons, excelentes materiais, porque isso é que vai fazer a diferença na tua vida. Vamos relembrar? Regra número 1. Frases e sentenças, não lista de vocabulário. Lista de vocabulário só serve para você substituir as palavras dentro da sentença, certo? Só quando você já souber usar as frases que você já precisa ou anotou. Quando estudar frases e sentenças, e até mesmo as palavras soltas, você tem que contextualizar. Por exemplo, eu vou estudar uma situação que fale só sobre viagem e dentro dessa situação aeroporto. Aí vale a pena. Mas se você estudar aberto, frases, palavras soltas, também não vai te trazer muito benefício não. Quando você está escutando uma música, aquilo é um contexto, é uma historinha que você está lendo. É praticamente um gibizinho. Uma história pequenininha que você começou a ler e estudar. Então, aquilo tem contexto, começo, meio e fim, é uma história. Então, quando você puder estudar qualquer material, sempre procure contextos. E principalmente os que mais te agradar. Se você gostar de gastronomia, procura sempre áudios de gastronomia. Procura treinar aquela pronúncia. Grava tuas receitas. Grava você fazendo, tentando falar uma palavra ou outra já, uma frase em italiano. Aliás, esse é uma outra dica. Ter um material que você puder não só escrever, se você puder gravar você falando em italiano, depois escuta você mesmo e vê o que falta ou se está perfeito. Esse é um material raríssimo, genial, que as pessoas têm medo de fazer. Poxa, mas se só você vai escutar, faz. Não precisa mostrar para ninguém. Ninguém precisa ficar sabendo. Ou você pode colocar na internet com um apelido e quem sabe as pessoas vão até gostar. Você vai virar um youtuber. É uma boa dica, né não? De novo. Lembrando, primeira regra, sentenças, frases,
Nunca palavras soltas. Segunda, esquece a gramática agora. Não estou te dizendo para jogar fora o livro ou usar como calço para a mesa, se tiver bamba. Não estou te dizendo isso, porque eu acho que a maioria das pessoas pretende escrever também muito bem. Então, você deixa isso para um segundo momento. Quando você já estiver muito seguro do que você fala, você vai procurar escrever. Nem que seja dividido o tempo. Esse mês eu vou só estudar a fala. No mês que vem eu vou estudar a escrita da fala que eu já sei. Não procura a gramática para estudar uma coisa diferente do que você já viu. Não. Procura a gramática ou o dicionário, que é o teu melhor amigo, para ver o que você já sabe, certo? Não sai do teu trilho, não. Terceira regra, fundamental. Use o teu instrumento mais afinado que existe. Seus ouvidos são uma ferramenta muito poderosa para a aquisição do idioma italiano, que é o que a gente está falando hoje. E a quarta regra, que é repetição. Então, por isso que eu também repeti para você as regras todas. Repetição vai te levar a aprofundar a tua memória. Sua memória de uso, né? Tanto as músicas. Quantas vezes você se cansa de ouvir uma música que você realmente gostou? Poucas. Então, se você gostou daquela música demais, daquele filme, repita. Com relação a filmes, eu vou deixar uma dica já abrangente agora, para qualquer idioma, hein? Se você gostou daquele filme, você vai ter que assistir no mínimo 4 vezes. A primeira, não leva bloco, vamos lá, pipoca, refrigerante, o que for, suco. Curta o filme. Gostou, amou aquele filme? Pronto, a partir daí você vai ter que usar ele para estudar. Mas como professora, como é que eu vou estudar um filme? Fácil. Use as legendas, né? Use o áudio dele para você imitar, de preferência sozinho, já que a maioria das pessoas tem muita vergonha de fazer isso. E também separar os temas, as músicas que envolvem o filme. Geralmente são naquele idioma, não é? Então, os filmes em italiano têm a sua trilha sonora em italiano. E se você liga uma coisa a outra, a tua memória afetiva vai se acionar e isso também vai ser bem profundo. Não vai sair da tua memória de jeito nenhum. Então, a gente encerrou nossa palestra de hoje sobre as 4 regras para falar italiano automaticamente sem esforço. E eu queria te contar sobre o meu curso de italiano online com certificado. São mais de 140 videoaulas, né? São vários módulos e essas aulas ficam dentro desses módulos. Esses são as videoaulas, mas quem faz também o curso recebe muitos módulos extras em forma de áudios, vídeos e PDFs que são enviados para os seus e-mails. Então, mas como é que isso acontece? O material, que é vitalício, o acesso ao curso e aos materiais é vitalício. Mas o curso é colocado na plataforma, já que é online, durante cerca de 6 meses. Então, ao longo desses 6 meses, a gente vai alimentando essa plataforma e você vai tendo acesso aos poucos ao material. Até porque eu quero te fazer usar e realmente falar o italiano através dessas 4 regras. Se você aplicar as regras ao material que eu te forneço, você vai falar certamente. Então, além dessas mais de 140 aulas, dentro desses módulos, o material vitalício que você vai ter ao longo do curso, desses mais de 6 meses, mais ou menos 6 meses de curso, quem conseguir também terminar tudo isso, vai na própria plataforma responder algumas questões que vão surgir ao final do curso. Vocês vão ser avisados, os alunos são avisados por e-mail também sobre isso. E acertando uma certa quantidade lá das questões, a própria plataforma gera o certificado. Então, além de todos os conhecimentos que você vai ter um certificado que você realmente fala italiano. E muito bem.
Isso equivale ao básico A1 e A2 da tabela internacional, certo? Então não vai te faltar nada. Inclusive a gente vai falar assim de gramática, vai mandar alguns PDFs para os alunos. E isso tudo por apenas 12 parcelas de R$ 48,42 no cartão de crédito ou à vista no boleto. E se você tiver realmente interesse de participar dessa nossa nova turma do curso, basta me mandar um e-mail para contato@biancasalvetti.com. De novo, contato@biancasalvetti.com. Eu espero o seu e-mail. E até a próxima palestra. Até lá!